E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para mais um tutorialzinho aqui com o Arduino. Hoje a gente vai falar de serial, comunicação serial com o Arduino. Então, como de costume, vamos selecionar aqui o Arduino Uno, pegar esse exemplo aqui em branco, né? E aqui a gente está com o nosso Arduino. No Arduino de verdade, vocês vão ver que ele tem um chipzinho aqui, perto dessa porta USB, que ela serve justamente para converter o serial aqui do chip, do microcontrolador, para USB, para você poder se comunicar pelo computador através daquele monitor serial da interface lá do Arduino, da IDE. E a gente também tem essas duas portinhas aqui, RX e TX, que são as portas seriais especificamente, né? Então, através dessas portas, vocês conseguem se comunicar com outros equipamentos, né, que estejam plugados ali, através do protocolo serial. Ou se você tiver com um cabo USB plugado aqui, tiver algum programa no seu computador ou em algum outro dispositivo que esteja plugado aqui no USB que tenha uma interface serial, ou que tenha um console serial, alguma coisa desse tipo, você consegue se comunicar com a placa. E aí tanto você pode usar isso para mandar comandos para o Arduino, para ele fazer alguma coisa específica, ou você consegue usar, por exemplo, para debug, quando você está programando alguma coisa, você consegue ficar fazendo com que o seu programa ele logue informações ali para você ver o estado de uma variável, se alguma função foi chamada ou não, e assim por diante. Então vamos fazer uns pequenos testes aqui. Eu não vou plugar nada nele por enquanto, porque a gente só vai testar essa parte. Vou colocar ele mais aqui para cima. E a gente vai começar inicializando a interface serial. Então você vai chamar aqui serial.begin. E aí você precisa passar a velocidade dessa porta. Por padrão, a maioria dos equipamentos que falam através do protocolo serial, eles vão começar a 9600 bound. Mas você pode aumentar isso aqui se for necessário. Geralmente, para esse tipo de coisa que a gente vai fazer aqui, que é mandar pequenos comandos e receber log, você pode deixar o padrão, não tem problema nenhum. Tá? Fora isso, a gente vai aqui sempre no setup, né, que você faz essas configurações. Então aqui eu já setei, ele já sabe que o Arduino já vai saber quando eu enviar esse programa para ele, né, o microcontrolador aqui, na verdade, que eu estou configurando a porta serial e que ela vai funcionar com essa velocidade. Se eu quiser aqui já de início mandar uma mensagem dizendo, inicializou, estou funcionando, seria praticamente uma boa prática, né? Você sabe que ele passou por aqui, seria um primeiro debug, digamos, né? Sabe que ele passou por aqui e conseguiu executar tudo certinho. Então, para enviar uma mensagem, que seria um análogo a um console log do JavaScript, ou um print no Python, etc., eu poderia chamar aqui serial.println, e dessa forma aqui eu mandaria texto, e o ln aqui é como se fosse lá em linguagem de baixo nível, no C, no Java também, etc., que você está dando uma nova linha, né? Então ele é como se você digitasse o seu texto aqui e desse um contra barra N no final. Só que sem ter que fazer o contra barra N, ele já adiciona sozinho. Então eu posso adicionar aqui um texto, serial iniciado. Vou botar assim. Então se eu compilar isso e enviar para a placa, ele vai me mostrar aqui, ele abre o terminalzinho aqui embaixo e dá serial enviado, né? Da mesma forma que vamos dizer que eu estivesse aqui fazendo alguma coisa no meu programa aqui, então estou piscando um LED, estou me comunicando com algum outro equipamento, com alguma shield, seja lá o que for que eu esteja querendo fazer, e eu quero usar como debug. Então eu posso colocar aqui, para não ficar muito rápido, eu vou adicionar um delay, só para ele esperar um pouco, de 1 segundo, tá? E eu vou mandar aqui mensagem, então eu vou colocar aqui serial.println. Você vê que você tem várias outras funções ali, se você achar, por exemplo, deixa eu apagar aqui, a gente tem várias outras possibilidades aqui, então tem o print puro, que ele não tem o new line ali no final, tem o read, pick, available, etc. A gente vai ver algumas mais para frente aqui, mas não todas. Se você quiser ter mais um pouco de ideias aí de como que isso funciona, entender melhor, você pode também consultar a documentação oficial lá do Arduino, tem a explicaçãozinha para tudo. Por enquanto aqui, vamos no LN, e eu vou colocar aqui um OK, simplesmente, e eu vou dar um refresh aqui, Você vai ver que de 1 em 1 segundo ele vai setando um OK, e aqui na placa você tem as luzinhas de indicação, os LEDzinhos, né, de transmissão e recepção de dados. Então você vê que ele está transmitindo dados, porque o chip aqui está transmitindo dados para a porta USB, e o computador que está sendo simulado, isso aqui está sendo simulado, né, mas numa placa real, ele estaria transmitindo dados para essa porta USB e o seu computador estaria lendo lá e mostrando no console. Então ele está printando ali informações, né? Beleza? Bom, mas isso aqui é muito simples, né?
Mas e agora como é que eu faço para fazer o Arduino escutar a porta também, né? E aí esse RX aqui funcionar, né? Que é eu receber mensagens e fazer com que o meu programa se comporte de maneira diferente dependendo do que eu enviar aqui. E aí pode ser o seu programa se comportar de maneira diferente ou ele te dá mais informações do que ele daria por si só, né? O comando do tipo você pegar alguma informação extra dali. Vamos lá, vamos fazer aqui deixa eu esvaziar isso aqui, eu vou deixar só essa parte aqui de inicializar. E vamos fazer um circuitinho bem simples, deixa eu puxar ele aqui para baixo. Vamos ver, vamos colocar 3 LEDs aqui. Então vou colocar aqui, puxar essa mais para cá, assim mais ou menos. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V para copiar ela. Um outro Ctrl V para mais uma. Acho que 3 deve dar. Quando a gente usa LED, a gente usa resistores, né? Aqui, como eu já... Opa, puxei tudo. Aqui, como eu já falei, nós não precisaríamos do resistor. Ele funcionaria sem, mas num circuito real, esse LED queimaria, né? Se eu não usar o resistor aqui. Ou se dependendo do consumo do que você estiver ligando na porta, você poderia queimar a porta do microcontrolador aqui. Então, idealmente, a gente usa resistor. Aqui a gente... Estou puxando o negócio errado. Aqui a gente pode deixar o valor de 1 kΩ mesmo, não tem problema. Para esse teste aqui vai funcionar perfeitamente. Só vou ligar eles aqui em portas aleatórias. Agora eu preciso ligar o negativo neles. Então, só para não puxar tudo para cá e a gente aprender a usar outras formas de conexão, eu vou usar o GND de novo, igual no vídeo passado. Vou colocar aqui. Aqui daria o mesmo efeito de eu puxar esse pino do LED direto para cá para GND, mas só para a gente usar de uma outra forma, eu vou puxar para cá, daqui para cá, e eu sempre tenho que puxar do pino aqui, né? Então, daqui para cá. Pronto, agora tá todo mundo ligado. Para ficar bonitinho, vamos trocar as cores aqui. Eu vou botar, sei lá, verde. Esse aqui vai ser azul, esse aqui é amarelo, só para ficar diferente. Beleza. Opa, besteira. Então, Ctrl Z para voltar. Legal. Então aqui, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é identificar o que é o que, né? Então a gente tem que definir nós temos que definir nossas constantes aqui. Então, vamos lá, const int, a gente vai definir que pino faz o que, né? Então em vez de nomear como LED, como a gente só tem LED plugado ali, vamos nomear como se fosse as cores do LED, né? Então verde tá em que pino? Tá no pino 13. Então no pino 13, e aí eu vou... Para ir mais rápido, eu só vou copiar e colar, só clicar na linha que você quer dar Ctrl C e Ctrl V, ele copia e cola a linha inteira, né? O azul está na linha, no pino 8, então aqui é azul. Vamos colocar aqui o 8. Aqui é o amarelo e está no pino 3. 3, perfeito. Então aqui a gente já tem os LEDs definidos. Agora a gente precisa definir o que? A função desses pinos aqui onde os LEDs estão, né? Então a gente vem para cá, dá um espacinho ali para ficar separado. A gente vai colocar aqui pin mode, né? E aí eu vou colocar o primeiro ali, vamos seguir a ordem verde, e eu vou dizer que ele é uma saída, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu estou na linha, Ctrl C, Ctrl V 2 vezes para duplicar. Aqui eu vou azul e amarelo, perfeito? Fora isso, aqui a gente inicializou a serial já. Eu gosto de sempre definir o comportamento padrão, como é que ele vai inicializar esse pino. Então, além de dizer que ele é um output, eu quero dizer que ele vai começar desligado, por exemplo, porque todos os LEDs aqui começarem sempre desligados. Não tem necessidade específica de você fazer isso, até porque a gente vai construir alguns comandos aqui pela serial para que você consiga ligar e desligar os LEDs, mas é um bom hábito aí você inicializar certinho o que você estiver conectando no seu microcontrolador. Então eu vou colocar aqui o verde, né, o LED verde, e eu vou dizer que ele está low. Eu vou de novo Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, e vamos lá, azul e amarelo. Pronto. Então aqui eu já tenho as definições de que cada pino é, então, né, cada LED. Eu já tenho dizendo aqui que esses pinos vão ser saídas. E eu tenho aqui as definições de que eles vão começar, né? Então no momento de setup eles vão estar todos como low, todos desligados. Beleza? Aqui agora a gente teria que começar a nossa programação para poder identificar comandos chegando pela porta serial. Eu poderia simplesmente sair escrevendo aqui nessa função de loop. Porém, para a gente organizar um pouquinho melhor nosso código, vamos começar a ter o hábito vamos começar a criar funções separadas para cada coisa,
para a gente poder organizar melhor. E quando a gente voltar aqui e quiser dar uma manutenção nesse código, imaginando que isso aqui seja um projeto real em algum momento que você vai colocar aí na sua casa ou vender, etc. Você consegue dar manutenção, escrever novas funcionalidades de forma mais fácil, né? Entender de novo, né? Depois de algum tempo você voltar aqui e entender o código de uma forma mais fácil. Então a primeira coisa que a gente precisa aqui, quer dizer, a gente não precisa, mas é bom ter, seria um menu, né? Então que aparecesse aqui na tela um menuzinho para eu não precisar ficar lembrando que comandos eu configurei, eu tendo que ler o código para saber que comando faz cada coisa. Então vamos escrever aqui uma função, então void menu. E essa função ela vai fazer o que? Ela vai printar no serial, né, na porta serial, um menu para gente. Simples assim. Então a gente vai colocar aqui serial. Então vamos lá, vamos começar a escrever nosso menu. Serial.println, entre aspas, duplas, né? E aqui eu vou tentar colocar uma interface bonitinha para o nosso menu, né? Para ele aparecer ali de uma forma mais legal na tela, né? Então vou colocar uns traços. Eu vou escrever aqui, escolha uma opção. E aí, para ficar o mesmo espaçamento, eu vou copiar essa quantidade de traços, que eu não sei quantos foram, mas enfim, já a gente coloca para cá. Eu vou duplicar essa linha, porque eu quero que ela finalize da mesma forma, né? Vocês vão entender quando mostrar aqui o exemplo funcionando. E aqui no meio eu vou digitar de fato as opções que eu quero que a pessoa que estiver se comunicando com essa placa saiba lá que existem, né? Então vamos lá, serial.println de novo, que aqui eu só estou de fato logando informações na tela, né? Então é texto. Então aqui eu vou ter basicamente três opções. Eu tenho 3 LEDs, né? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero dar alguns comandos aqui que quando o usuário digitar, então por exemplo, um comando para cada LED, então sei lá, verde, azul e amarelo. Então quando o usuário digitar verde, esse LED verde vai mudar de estado, então ele vai inverter o estado anterior dele. Então se ele estava ligado, ele desliga. Se ele estava desligado, ele liga, né? Então assim eu não preciso colocar 2 comandos para cada LED. Mas em vez de chamar com um nome verde, vamos colocar um número, né? Porque fica mais fácil de digitar, mais rápido, etc, né? Então vamos digitar aqui verde, vamos colocar assim o verde, azul vai ser o 2, o amarelo o 3. Vou colocar aqui o nome, azul, amarelo. Beleza. Então a gente já tem nosso menuzinho, né? Agora o que a gente precisa? A gente precisa exibir esse menu, ver se ele está direitinho. Quando a gente liga o Arduino, como ele já faz essa aqui função de setup, seria uma boa ele já exibir o menu, porque se a partir dali eu quiser já mandar um comando para ele fazer alguma coisa, eu já tenho de cara ali quais são as opções disponíveis, né? Então vou colocar aqui, vou simplesmente chamar a função que a gente acabou de criar aqui e vamos fazer um teste. A gente não tem nada no loop ainda, então ele não vai executar os comandos, mas ele deveria já mostrar para mim os comandos ali. Aqui falta um ponto e vírgula, vamos ver se a gente não esqueceu mais nada. Se não esquecemos, ó, e aí ele já mostra para a gente aqui bonitinho. Ó. Se eu tentar dar algum comando aqui, ele não vai fazer nada, tá vendo? Ele até pisca o LED, se você reparar os LEDs aqui do serial, você vai ver que agora ele está recebendo, então ele vai piscar o RX ali, ó. Só que ele não faz nada porque né, não tem nenhum comportamento definido, certo? Agora, vamos fazer com que a gente consiga escutar o que está vindo pela porta serial. Para isso, vamos criar uma outra função aqui para deixar separado de novo, né? E aí vocês vão ver que só no final é que a gente vai de fato usar a loop ali, quando o programa estiver finalizado, vocês vão ver que dentro de loop vai ficar bem simplesinho, porque o ponto é justamente esse, separar em funções para que a gente consiga organizar melhor o nosso código. Então void, vamos chamar literalmente de escutar, né? Porque a gente vai escutar a porta serial, né? Então literalmente chamar de escutar. Para escutar a porta serial, a gente precisa usar um comando ali da serial, que é o available. Né? E aí esse comando ele vai trazer para a gente um número, geralmente, e esse número é a quantidade de bytes que tem ali, que estão chegando pela porta de serial, né? Que estão disponíveis para serem lidos. E aí, o que a gente faz? Como pode chegar um número variável de bytes ali, geralmente a gente coloca um while, né? Porque enquanto estiver disponível, essa função, esse código que está dentro do while vai ser executado. Então, enquanto tiverem bytes ali para serem lidos, esse código aqui dentro do loop, né, que é um loop, o while é um loop, então esse código vai ser executado. Então vamos lá, serial.available.
E aí, só para garantir que isso só vai dar true, né? Só vai ser verdadeiro quando tiver realmente dado ali para ser escutado, vamos colocar aqui um maior que zero. Não teria necessidade, mas só para ficar mais claro o que a gente está fazendo aqui. Então, aqui dentro do while, sempre que na serial tiver dados disponíveis para que a gente pegue eles, isso aqui dentro vai ser executado. Então, é aqui que a gente tem que ter as opções ali para chamar as funções necessárias para interpretar esse dado que chegou. Então, o primeiro de tudo que eu quero fazer aqui é simplesmente logar o dado que chegou. Então, é como se fosse um ping-pong, né? O que chegar na serial, eu jogo de volta para a serial. Então, a gente vai ter uma repetição acontecendo aqui. Para isso, a gente primeiro precisa pegar esse dado, né? Então, vamos definir aqui uma variável como string. A gente faz assim, ó, string com S maiúsculo. E vamos chamar ela de opção. Opicão aqui, né? Sem acento. E aí eu vou chamar o serial, só que agora vai ser o ponto read string. Read string, né? Como eu estou definindo aqui que ela é uma string, eu vou ler string, né? Então já vai me jogar para cá, para dentro dessa variável, no formato correto. Então se eu tenho uma string aqui, então a partir de agora, então pensando no fluxo do programa, eu digitei algum comando aqui, o Arduino chegou aqui e viu, opa, tem dado lá na serial para deixar aqui o programa ler. Aí o programa vai entrar aqui e vai ler esse dado, né? Então, por isso o read vai transformar para string, independente se eu digitei números aqui ou não, ele vai transformar isso para texto, vai salvar nessa variável opção. E aí, a partir daí, eu posso trabalhar com essa variável opção, interpretar esse dado e fazer o que eu quiser fazer com ele. Só que nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai digitar um serial.println e simplesmente vai devolver, né? Então, vamos opção. Então, simplesmente vai devolver para o console o que eu digitei. Né, de forma bem simples. Vamos ver se eu não errei nada. Vamos dar um refresh aqui. Não. Então eu coloquei ali o comando. Eu vou digitar, por exemplo, 1, 2. E ele não fez nada. Ele deveria ter printado aqui para mim. Claro, né? Eu não executei a função. Então quer dizer, eu defini a função aqui, mas eu não coloquei ela em lugar nenhum. Então o Arduino simplesmente não está executando ela. Vou copiar o nome dela aqui e vou colocar dentro do loop. Vou dar um ponto e vírgula aqui, que sempre tem que terminar com ponto e vírgula. Né? Então a partir de agora, toda vez que o microcontrolador estiver rodando, ele vai ficar escutando a porta serial. Então agora deve dar certo. Então se eu digitar 2 aqui, 2, ele demora um tempinho, obviamente, porque isso aqui é emulado, né? Ele está emulando o microcontrolador, mas ele repete, então qualquer coisa que eu digitar aqui, ele vai demorar um tempinho e vai cuspir de volta, vai printar de volta aqui para mim. Então beleza, eu já sei que eu consigo fazer com que o Arduino entenda o que eu estou mandando para ele e guarde isso lá dentro da memória dele. Agora eu preciso criar uma estrutura aqui em que eu consiga interpretar esses comandos, né? Então, se eu mandei 1, ele acender ou trocar, na verdade, o estado do LED verde. Se eu mandei 2, do LED azul e assim por diante, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro de tudo, eu preciso de uma outra função, né? Eu preciso organizar isso aqui direito. Então, não é simplesmente fazer ele funcionar. Então, vamos criar aqui uma função que agora eu vou dar um nome também bem tranquilo, chama comando. É exatamente o que está sendo feito, né? Executando um comando. Então, comando. Esse comando, ele vai receber, eu vou deixar sem espaço aqui para manter o padrão, ele vai receber uma opção, e aí baseado nessa opção ele vai fazer alguma coisa. Então, eu preciso passar aqui um nome de parâmetro que é essa opção. Essa opção, a gente está vendo que ela é bem pequena, né? Então, ela só tem um caractere. Então, eu vou definir como um char aqui. Né? Não precisa ser string, porque não vai ser um conjunto de caracteres, ela vai ser só um caractere, então é um char. E eu vou chamar de opção mesmo para facilitar eu entender depois o que é isso. Beleza? Então aqui a gente tem já o comando. Então aonde que vai ficar esse comando? Já de antemão. Aqui, né? Então em vez de eu printar de volta o que eu recebi, na verdade o que eu vou querer fazer é chamar o comando aqui, ó. Comando. E passar para dentro dele opção. Opção. Só que com uma pequena diferença, que é o seguinte: como eu estou definindo aqui que ela é uma string, eu posso mandar muitos caracteres, como aqui nesse caso eu mandei vários caracteres. Só que aqui no comando ele espera receber só um caractere, por isso char, né? E não uma cadeia de caracteres, que seria uma string. Então nesse caso eu preciso separar e mandar apenas um para cá. Até para se a pessoa digitou errado aqui, botou 1, 2, 3, por exemplo, ele não vai conseguir interpretar isso porque ele está esperando um caractere só, e aí daria algum erro aqui por conta de tipagem diferente, etc. Então o que a gente faz? Como a string é uma sequência de caracteres, né? Então na verdade ela é uma array ou uma lista, né? Então eu posso fazer simplesmente assim, ó,
Dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o primeiro, esse 0 aqui é o primeiro caractere. Então, imaginando que eu mandei isso aqui na porta serial, eu tenho os índices sendo o E é o 0, o S é o 1, o D é o 2 e assim por diante. Então, se eu estou fazendo aqui entre colchetes o 0, eu estou pegando o E, só o Ezinho, descartando todo o resto, pegando só esse E e mandando para comando, certo? Aí isso vai me garantir que comando sempre vai receber apenas o primeiro caractere que veio quando você pressionou o Enter aqui, independente se você mandou uma frase ou se você mandou só o número correto, né? Então, mesmo que o usuário entenda errado isso aqui, copie e mande isso aqui para o microcontrolador, né? Se o 1 estiver na frente, ele vai executar o comando porque ele vai entender o 1 e o resto ele vai descartar, beleza? Aqui é só uma garantia a mais que o programa não vai quebrar porque eu mandei muito caractere, né? Muita coisa que ou não vai executar a ação que eu queria porque ele não vai entender o que eu quis fazer. Então, eu deixo mais claro, mais tranquilo para o usuário, mesmo que ele entenda errado, copie isso aqui tudo e coloque ali, alguma coisa vai ser executada, porque ele vai conseguir tirar sentido disso. Então vamos lá, então comando, beleza, então aqui eu já tenho uma função que recebe essa opção, e agora eu preciso definir aqui que opção que chegou e o que ela faz. Eu poderia aqui fazer um monte de ifs, né? Então if 1 troca o estado do LED verde, if 2, só que aí ficaria um monte de if aqui, né? Geralmente isso fica meio feio. No Arduino, a gente tem, em várias linguagens de programação também, a gente tem uma estrutura condicional que se chama switch case. E ela serve para você fazer como se fossem ifs, só que de uma maneira mais organizada, mais bonitinha, né? Então vamos usar ela aqui. Então eu vou fazer aqui um switch. Aí por padrão eu tenho que dizer para ela o que ela vai avaliar, né? Então qual variável que vai chegar aqui para ela avaliar. Então seria justamente o opção. Certo? Eu abro e fecho chaves aqui. E aqui dentro eu tenho os casos, né? Então, por exemplo, o primeiro caso seria case, entre aspas, o valor que eu espero receber. Então, como é um char, eu vou receber assim, ó, 1, certo? Em 2 pontinhos. E aí aqui dentro, só com a indentação, né? Eu não preciso mais das chaves. Eu teria o que vai ser executado. E no final, depois que ele executou, um break, para que ela saia dessa condição do switch case, senão ela vai ficar passando para os cases de baixo, né? A gente não quer isso. Vai ter 3 cases aqui. Então, o que eu preciso fazer? Se for case 1, eu preciso acender ou, na verdade, trocar o estado do lado verde, do LED verde. Então, o que tem que acontecer? O Arduino, nesse momento, ele tem que checar como que está o LED verde. Então, por exemplo, nesse momento ele está apagado. Então, o que esse comando 1 vai fazer? Ele vai acender o LED. Num segundo momento em que esse LED está aceso, se eu dou o mesmo comando 1, ele vai ter que verificar, opa, agora esse LED está aceso, então eu preciso apagar o LED. Então eu tenho que inverter o que eu fiz anteriormente. Então é aquela troca de estado, nós fizemos algo parecido no vídeo anterior, só que de uma outra forma, que a gente vai fazer de uma forma mais simples, de uma linha só, e sem definir variáveis ali para guardar o estado de cada coisa, porque a gente tem mais objetos agora, então teria que escrever muito mais código para guardar o estado de cada um deles separadamente, sendo que a gente não precisa nesse momento, né? Então, vou começar de uma maneira fácil, que é o quê? Eu preciso mandar alguma informação para o pino, seja ela para desligar ou ligar o LED. Né? Então, se eu preciso mandar alguma coisa para lá, é digital write. Né? E aí eu preciso dizer qual que é o pino. Independente de ligar ou desligar, é o mesmo pino. Né? Então, é o verde aqui no caso do 1. Né? Então, vou aqui, ó, verde, né? Que é a constante que a gente definiu lá em cima. E agora sim, eu precisaria passar high ou low. E aí, para eu decidir isso aqui, eu posso simplesmente ler o pino, né? Então, como que eu leio o pino? Digital, read, e passo de novo o nome do pino, verde. Então, dessa forma aqui, eu estou lendo o pino, né? E estou vendo. Então, por exemplo, nesse momento, se eu mandasse um comando, ele estaria vendo que o pino aqui está em low, né? O LED está desligado, o pino está em low. Só que, lembra, eu quero inverter o estado. E aí, como que eu inverto o estado? Eu mando uma exclamação aqui na frente. Então, com esse comando aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar escrevendo no pino, que é o responsável lá pelo LED verde, e antes de escrever nele, eu vou estar lendo ele e invertendo o estado. Então, se ele está low, ele vai passar para high. Se ele está high, ele vai passar para low. Né? E dessa forma eu vou conseguir, sempre que eu enviar o comando 1, ficar invertendo ali, então ligando e desligando esse LED. Beleza, então aqui a gente já tem o comportamento, eu preciso só replicar para os demais. Então eu vou copiar aqui, né? E agora como são múltiplas linhas eu selecionei, né? Eu vou colar e colar de novo. Aí aqui eu tenho o 2, que é o azul, e aqui eu posso selecionar o verde, dar um Ctrl D, que ele vai selecionar o próximo também. E assim eu edito os dois de uma vez só. E aqui embaixo a mesma coisa, seleciono, Ctrl D, ele foi para o próximo. E aí eu amarelo.
É isso. E aqui eu preciso também mudar para 3. Perfeito. Então aqui a gente já tem a estrutura do nosso programa fazendo o que tem que ser feito nesse comando, certo? Então vamos tentar executar, vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa. Então eu vou dar um refresh aqui, vamos ver se algo quebra ou se ele executa. Demora um pouquinho mais para compilar, porque obviamente tem mais código, né? Ele deu um erro aqui, ó. Então vamos ver o que é, função escutar, blá blá blá. Vamos ver o que tem aqui de errado. Ah, claro, a gente chamou o comando, mas não colocou o ponto e vírgula no final. Vamos de novo, tá? Play. Agora ele executou, mostrou o menu pra gente. Então, beleza, vamos para não ir de primeiro no verde, que já é o primeiro aqui, vamos tentar o amarelo, que é o último, né? Então vamos digitar 3 aqui e apertar. Opa, ele não fez nada, né? Então a gente tem que entender aqui por que deu errado. E o interessante é que ele não fez nada e também não mudou aqui, não apareceu o comando para a gente, não fez absolutamente nada. Idealmente o que a gente quer é que quando ele mande o comando, ou ele mantém o menu sempre fixo aqui, até uma boa, ou se for um comando que você vai, vamos imaginar que você está num cenário que você vai ficar logando um monte de informação aqui. Então quando eu mando o comando, ele printa o menu de novo para mim, para eu ter certeza das informações que eu quero, né? Ou vamos dizer que você vai fazer um menu mais complexo, né? Que eu posso entrar no menu 3, aí lá dentro tem mais opções e tal. Então ele poderia printar. Para ele printar o menu de novo, eu simplesmente copio aqui o menu, coloco aqui embaixo. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar, vai executar o comando que eu mandei aqui, vai pegar o menu e vai executar novamente. Então ele vai executar o que eu mandei para ele e vai voltar para cá e mostrar o menu novamente. Então vamos dar um refresh. Beleza? Então tem um menu aqui. Então vamos lá, vamos na azul agora. Então o azul está apagado. Eu vou dar um 2 aqui. Vou dar Enter. Ó, você vê que ele printou o menu novamente e o azul acendeu. Inclusive da outra vez o amarelo tinha acendido, né? Na vez anterior ele só demorou um pouco. Eu achei que não estava funcionando, mas na verdade estava. Como ele é emulado aqui, às vezes ele demora um pouquinho para executar o que você está mandando, principalmente pela serial. Aqui ó, eu posso expandir ou diminuir isso aqui. Eu vou ver que ele printou realmente 2 vezes o menu, tá vendo? Eu vou deixar dessa forma e vamos fazer agora o verde. Então ele demora um pouquinho, ó, acendeu. Perfeito. Se você reparar aqui nas luzes de RX, TX, você vai ver que ele, quando eu aperto aqui enviando um comando, ele pisca RX. Depois de um tempo, quando ele vai me mandar o menu de volta, ele pisca TX, porque ele está transmitindo de volta. Vamos acender o amarelo também, 3. Então até agora funcionou a parte de acender, mas lembra que eu falei que a gente tem que inverter o estado. Então se eu mandar, por exemplo, agora o LED verde está aceso. Se eu mandar um de novo, esse LED verde tem que apagar. Se aquela nossa lógica ali estiver certa, né? Então enviei, ó, apagou. Então pronto, aqui eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Ó. Então eu posso ficar piscando o amarelo, por exemplo, se eu ficar mandando 3 toda hora, eu posso ficar piscando ele ali como se fosse um pisca-pisca, né? Porque essa nossa lógica de inversão funcionou. Agora, o que eu quero fazer? Só para deixar mais bonitinho, eu queria que aqui, na hora que ele mande o menu, ele dê um espaço aqui entre um e o outro, só para ficar mais bonitinho de ver, né? Então eu vou colocar aqui um serial. Tem outras formas de fazer isso aqui, principalmente se você estiver usando uma interface serial de verdade, né? Um terminal. Mas nesse caso aqui, como a gente está no emulador, a maneira mais fácil de fazer isso aqui seria dar um monte de contrabarra N aqui, ó. Vamos dar um contrabarra T aqui no final também, só para simular que se a gente estivesse no Windows, por exemplo. Eu vou dar um refresh, aqui ele printou o menu, se eu apertar 2 aqui agora, ele vai acender o azul, e você vê que ele deu um espaço aqui. Se eu rolar para cima, eu ainda vou ver o outro menu, ele deu um espação. Só que aí já dá essa sensação de que ele limpou a tela, sabe? Mesmo que ele não tenha limpado, como tá. Ó, se eu expandir, ó, ele tá ali, mas ele deu um bom espaço, então não fica tudo grudado ali, tudo junto. Ó, apertei o 3, ó, ele printou de novo e acendeu ali. Então tá aí, ó, nosso programa está funcionando, né, da maneira que devia. Agora aqui as possibilidades são bem grandes, inclusive se você quiser, aqui especificamente no OpenUI você não conseguiria colocar múltiplas placas, mas uma das possibilidades que você teria, pensando fisicamente, aí, se você tivesse com várias placas Arduino, você poderia conectar esses terminais um em outro. Então, por exemplo, 2 placas, né? Você poderia ter aqui uma outra placa aqui do Arduino e você poderia conectar esse terminal daqui aqui, né? Só que aí você conectaria invertido, né? Então, por exemplo, o TX daqui, se ele está transmitindo aqui do outro lado, você tem que ler, certo? E esse caso aqui, o RX, se ele está recebendo, alguém tem que transmitir para que ele receba. Então, por isso eles são invertidos, né?
E dessa forma você conseguiria escrever um programa desse Arduino que se comunica com um programa desse Arduino aqui e vice-versa. Eles trocam informação. Então esses Arduinos podem estar em lugares diferentes da sua casa, por exemplo, e trocar informações sobre temperatura, luminosidade, algum comando que você deu por voz por conta de alguma shield aqui, ou um botão que foi pressionado, etc. Isso tudo passando aqui através de serial, né, de um Arduino para o outro. Esse é um meio de comunicar entre Arduinos aí, ou até outros microcontroladores, outros circuitos, né? Aqui no OQI, infelizmente, a gente não consegue ainda simular isso, porque apesar de eu ter conseguido colocar uma outra placa aqui, ele não abre uma outra abinha aqui de sketch.ino, né? Então esse código aqui na prática ele vai rodar nos dois Arduinos ao mesmo tempo, aqui, que fica um negócio meio esquisito, não tem como separar cada um. Então não dá para a gente fazer esse exemplo aqui, pelo menos por enquanto, mas já deu para a gente testar o bastante aqui com porta serial, né? E a gente, como você pode ver, a gente organizou bem o nosso programa, como eu falei, ó, aqui dentro de loop, eu tenho simplesmente uma chamada de função e está tudo estruturado direitinho. Então, se em algum momento eu quiser mudar algo no menu, eu não vou precisar ficar lendo um monte de coisa aqui para descobrir como é que eu mudo o menu. Eu simplesmente venho na função menu e mudo ele. Assim como se eu quiser adicionar um comando novo, eu venho aqui, copio essa linha, colo, adiciono aqui o comando novo, e venho aqui e adiciono mais uma linha aqui. E pronto, não precisei mexer em escutar, não precisei mexer em inicialização, não precisei mexer em nada. Ficou tudo bem separadinho, né? Então, novamente, para quem quiser ver esse código aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o OQI, para vocês poderem verificar todos esses exemplos que a gente está fazendo. E se você chegou até aqui, não esquece de dar o like, se inscrever aí e deixar um comentário sobre o que você quer ver nos próximos vídeos aí. E aí eu produzo um vídeo pensando no que vocês estão mais querendo ter de conhecimento sobre Arduino. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.